Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Viver e Empreender TV. Eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho a alegria e a honra em receber aqui no nosso estúdio em São Paulo a Carita Costa e também a Rafaela Ono, elas que são as fundadoras da R&K Conexões. Meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada pela presença de vocês. Eu que agradeço, a oportunidade de estarmos aqui, Estela, e falarmos um pouco sobre o viver e empreender. Olha só. É um através prazer. das conexões, né? Com certeza, tem tudo a ver, empreendedorismo, conexões, pessoas e desenvolvimento humano, que é o que vocês sabem fazer muito bem. Agora eu vou começar pela Carita, que está aqui mais pertinho de mim, tá bom, Rafaela? Tá, na ordem alfabética, de fato, começa por ela. É isso. Carita, você é psicóloga, me fala um pouquinho da sua trajetória. A administração, ela veio antes da psicologia. E quando me formei em administração, eu comecei a trabalhar com recursos humanos. Só que o olhar para o humano por trás de um título, por trás de um cargo, por trás de um comportamento, isso me chamava muito a atenção. E aí veio a paixão pela psicologia. O que existe por trás desse comportamento? Quem é esse ser humano aí por trás? Muitas vezes mascarado. Então, é isso que me deu paixão para chegar até a psicologia e hoje atuar. Atuo na psicologia clínica, organizacional e também com as relações humanas em relação aos treinamentos e vivências. É muito complexo e muito interessante. Estou vendo seus olhos brilhando aqui na minha frente. Quero saber muito mais sobre você. Mas agora eu quero perguntar sobre a sua sócia, Rafaela. Rafaela, você é professora, é isso? Sim. Me conta sobre você. Eu sou professora e a educação, né, a docência, ela entrou na minha vida desde muito cedo. Eu sou muito falante e isso veio na minha vida desde pequenina. E tendo uma mãe em casa professora, eu comecei a observar as relações dela com os alunos, né? O envolvimento, a paixão, o amor, as conexões que eram desenvolvidas entre ela e os alunos. E isso começou a encher o meu coração, né, de amor. Desde cedo? Desde cedo. E quando eu fui caminhando, né, na escolha aí, vocacional, eu pude perceber que a sala de aula seria um palco para mim, já que eu queria brilhar. E me encantei com a docência. E usar a sua voz, né? Sim, sim. E só que o que aconteceu ao longo da minha caminhada, eu observei que eu não poderia mudar o mundo. Sozinha. E era o que eu queria. E a maturidade dentro da área profissional me trouxe a compreensão de que eu não podia mudar o mundo, mas eu podia tocar vidas de maneira intencional. Isso é muito lindo. E foi aí que eu entendi que a educação, a pedagogia, né, a docência, ela não seria apenas uma profissão, mas ela se tornou um propósito na minha vida. E como vocês se conheceram? Como é que vocês tiveram esse encontro tão legal? O nosso início da nossa relação, né, foi no ensino médio. Nós nos conhecemos no ensino médio, mas aí por conta da vida, né, formação de família, a Rafaela foi morar um tempo no Japão. Então aí nós nos distanciamos por conta desse nosso crescimento, né, familiar e até profissional também. Uhum. Só que tem aí alguns anos atrás, mais ou menos uns 10 anos atrás, a nossa vivência no ambiente cristão nos uniu pelas palestras. E tanto eu quanto a Rafaela trabalhamos muito a questão familiar, mulheres, e aí isso nos uniu, nós nos reencontramos. Só para contextualizar, vocês são de Belém do Pará, certo? Sim, é isso mesmo. Exatamente. Que eu li sobre vocês. Belém do Pará, a terra do açaí, a terra do tucupi, do jambu, do cupuaçu, do cupuaçu, não esqueçamos, né? Do cupuaçu. Estou voando para o Pará, né? Da Joelma, né? Para tomar um tacacá. Então verdade. somos de lá. Um estado tão autêntico, tão bonito, com gente tão boa, bem formada, pessoas que fazem a diferença. A gente sabe que é um estado muito próspero, né? Com muitas empresas, empreendedores e pessoas que fazem a diferença, né? Como é legal, como o Brasil é diverso, como a gente tem esse privilégio, né? De ter essa diversidade, principalmente humana, né, gente? Que é tão importante ter pessoas que treinem outras pessoas, que capacitem pessoas. Sim. Em que momento vocês entenderam que vocês tinham que, então, se unir, caminhar juntas do ponto de vista empresarial?
Essa perspectiva, ela surgiu após um momento na minha vida. Na adolescência, no início da adolescência da minha filha, nossa família atravessou por um momento doloroso. Junto com a adolescência chegou a depressão e a ansiedade. E nesse afã, nessa busca por querer entender, por querer ajudar a minha filha, e eu via que eu não conseguia fazer isso sozinha, né? Isso me frustrava, isso me desesperava, me desmontava como mãe. Eu, conversando com a minha amiga, falei assim: amiga, atende minha filha, por favor, me ajuda. Já como psicóloga, sim, claro. Sim, porque ela era muito investigativa. E aí, nós nos encontramos numa próxima etapa. Agora não mais mãe, amigas, né? Mas agora como mãe da paciente. E eu fui observando como que isso era maravilhoso, porque através das terapias, né? A minha relação com a minha filha foi se estreitando. E o vínculo e o pertencimento, que são duas palavras que a gente carrega, foi dando vida, significado para aquilo que nós estávamos vivendo. Então a melhora dela, a nossa proximidade foi fazendo com que a gente ficasse assim, eu fiquei deslumbrada com tudo aquilo. E aí eu via os meus alunos com as demandas que eu estava vivendo em casa e eu falava assim: nossa, isso precisa sair daqui do consultório. Eu falei assim: a gente tem uma ferramenta maravilhosa que a gente precisa ajudar pessoas, a gente precisa tocar vidas, né, de uma maneira mais intencional. E aí a gente começou a conversar, eu falei assim: amiga, não dá mais para ficar só aqui. É fato que isso vai ajudar pessoas. Até um egoísmo, você tem um talento, um conhecimento e não guardar pro mundo, isso, doar para isso. E aí foi a chave. Por quê? O que eu observei? No consultório, eu pratico a trilha das conexões. Porque o que eu observo, Estela, que geralmente o adoecimento emocional, por trás desse adoecimento, existe uma quebra de conexão. Então, com a quebra de conexão, existe o isolamento. Eu me isolo e eu não quero ajuda. E nas relações, acontece essa desconexão. Porque é diferente do divergir. A gente pode divergir aqui, você torcer para o Corinthians e eu para o Remo, tá tudo certo, né? Mas isso não nos desconecta. Claro. Então, eu observava que nas relações que chegavam para mim no consultório, não existiam apenas divergências. Não era a troca de horários, não era a cor de roupa que você não quer que o seu filho use, o modelo não. Eram famílias desconectadas. Então, eu apliquei a trilha das conexões. E como eu digo assim que a filha da Rafa é a minha paciente ouro, porque foi um sinal que deu certo. Então, elas se reconectarem, a filha saiu ali da depressão, saiu da ansiedade, saiu de movimentos de autolesão. Só que houve também um up, é que a Rafaela entrou no processo do desenvolvimento junto. Isso faz quanto tempo, mais ou menos? 3 anos. 3 anos e meio, 3 anos. 3 anos. E aí o que nós percebemos? Precisamos expandir isso. Expandimos inicialmente para as escolas, que era um nicho da Rafaela. Certo. Com a minha área, atualmente eu sou gestora da atenção ao trabalhador na Secretaria de Saúde do Estado do Pará. E aí expandi isso para o meio organizacional. Fantástico. E o que nós pensamos? Precisamos monetizar. Vocês perceberam essa dor no mercado? Sim, e principalmente exatamente. agora, né, com a NR1, gostaria que vocês falassem sobre isso também. Para quem não sabe, a NR1 é uma nova norma em que todas as empresas vão ter que olhar de maneira efetiva para a saúde mental dos seus colaboradores, de uma maneira em que a lei vai punir, né, essas empresas, não é isso? Exatamente, Eu tô certa, perfeito. A NR1 veio regulamentar o que já existia nas empresas, né? Então, assim, a empresa não se preocupar apenas com os riscos de segurança, estrutura, mas entender que existe, onde eu posso aqui mensurar os riscos psicossociais que estão adoecendo o empregado, né, o trabalhador, e aí isso afetando os resultados da empresa. Claro, isso é uma evolução interna que vai refletir nos clientes diretamente. Com certeza. Por isso é tão importante investir nessa parte psicossocial. E o que a gente observou, que essa problemática que as empresas enfrentam sobre desconexão, funcionário que não veste a camisa, não vive,
isso tudo está intimamente ligado com a raiz do problema lá no início, lá na infância, sabe? Não me sentir pertencente àquela família, eu não criei vínculos com os meus... O abandono, sabe? O desprezo. E aí isso vem e deságua na fase adulta, lá no local de trabalho. Né? E a gente observa, né, amiga, que existem funcionários que estão ali dentro da empresa e a única coisa que eles querem é serem tratados como um filho, é serem vistos pelo chefe, pelo líder, pelo patrão, como não foram vistos pelos pais. Querem ser vistos. Isso, né? isso. E eu sempre digo para a Rafaela que existe um ponto muito importante. É que no ambiente do trabalho não pode ser, claro, nosso ambiente familiar. A gente não está ali à procura do afeto. Só que eu estou à procura do vínculo. E o reconhecimento. E o reconhecimento. Que às vezes é mais importante do que salário, né? Sim, exatamente. E muitas vezes o reconhecimento, ser visto, é muito mais importante do que salário para algumas pessoas. É verdade. E esse é um ponto importante, Estela, porque é aí que você percebe os sinais do adoecimento emocional dentro de uma organização, de uma empresa. É exatamente se torna um perigo. O empregado que está ali por estar, né, ele se torna mais nocivo do que aquele que deseja, eu não quero mais estar aqui. O que decidiu ir embora. O que decidiu ir embora. Tipo, tá sendo honesto, Tá sendo honesto. Mas aquele que está por estar, eu estou aqui, só preciso estar, só preciso fazer. Só pelo salário. Só pelo salário. E aí não gera resultado. E por vezes o empregador, né, ele foca no quê? Não, eu foco no processo, foca no resultado. Eu sempre digo aqui que o verdadeiro gestor é aquele que olha para a pessoa, para o humano. O gestor ele não produz resultados, o gestor ele gere pessoas que produzem resultados. O que é o líder para vocês, do ponto de vista de quem está com vários líderes sempre? O que é liderar positivamente? Olha, a minha vivência em sala de aula me fez compreender que o líder, ele não carrega tudo só. E isso eu observo muito quando a gente trabalho em equipe. Então, tem aquele aluno que sabe tudo, que é muito bom, e ele não tem paciência de caminhar ao lado daquele que tem algumas debilidades, algumas limitações. Daquela mãozinha, né? Isso. Então, o que ele faz? Ele faz tudo só. E no final, o que ele diz? Olha, fulano não fez nada, fulano... Aí culpa o outro. Isso é um bom administrador. Mas o líder, o líder motiva. E ele motiva com a vida, ele coloca as mãos na massa. E ele vai sentir, ele vai perceber aonde é que tá, por que você não está conseguindo. Então, isso é ser líder para mim. Então, o líder lá no trabalho, seja ele ocupando em qualquer função, ele é humano, né? Ele tá junto, ele percebe, né? Ele cria vínculo, né? E é válido pensar aqui que esse vínculo não é aquele vínculo do tipo, bora lá em casa tomar um café. Não, né? É um vínculo ali de entender. Peraí, deixa eu calçar o teu sapato, tá reclamando que tá doendo? Aonde é que tá doendo? Essa né? empatia. Essa empatia. E foi um aprendizado, uma sacada que eu tive da pedagogia, né? Da sala de aula. Por quê? O que foi que eu aprendi lá? Que antes dos meus alunos serem ensinados, eles queriam ser vistos. E ouvidos. Então, ouvidos, né? Olha, eu tô aqui. E cada um podia ser o mais inteligente, poderia ser aquele que tinha mais dinheiro, que tinha menos, aquele que tinha uma família perfeita, aquele que não tinha família perfeita. Em todas as esferas, o ser humano tem essa necessidade. É verdade, em algumas culturas africanas, eles não falam eu te amo, eles falam eu te vejo. Isso é muito lindo, a gente entende, né? Que é verdade, as pessoas têm essa necessidade de reconhecimento, de valorização, né, e de pertencimento, por isso as conexões são tão importantes. E de respeito, né, como eu falei no início, não é o afeto, como nas relações familiares, é o respeito. E até a relação familiar, você chega em um momento, como mãe, chega um momento que você entende, eu não estou à procura do teu amor, mas minimamente que você me respeite. E essa relação, ela também abrange as organizações. É o respeito, mas não é um respeito apenas assim ascendente, é também descendente. Sim. E é nesse ponto que muitos gestores cometem a falha, porque no meu papel de ascendente, eu estou acima de você, eu mereço respeito.
Só que o respeito também precisa ser descendente. Sim. Você também precisa ser respeitado. Você tem que Isso estar- vincula. É uma via de mão dupla. Né? É horizontal, né? Não é vertical. Isso, exatamente. Essas empresas que são muito verticais, elas são muito antigas, né? Sim. O que vem de cima para baixo e aceite ponto seja final. assim, sem comunicação nenhuma. Gostaria de tocar em outro ponto, que é o intraempreendedorismo. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre esse conceito aqui nesse programa. Eu tenho certeza que vocês vão poder me ajudar a destrinchar melhor o que é empreender dentro da própria empresa como funcionário. E quando isso dá certo? Ok. Quando você realmente olha para ele, você começa a investir nele. Então, quando eu me torno assim empreendedor, quando eu estou na fase do investimento. Então, internamente, eu preciso também investir nas pessoas que estão trabalhando comigo. Eu não apenas contrato, eu preciso investir, porque isso vai trazer para mim qualidade, isso gera para mim retorno. É nisso que devolve para mim. É o maior ativo de uma empresa. O maior ativo de uma empresa. Entender que eu não apenas contrato um humano como uma máquina, mas eu invisto em um humano. Não para que ele apenas produza para mim, mas para que ele também cresça junto comigo. Sem dúvida. Porque quem cresce comigo faz com que eu cresça. Isso é muito importante, porque às vezes a gente deseja ver ali o funcionário só com a roupinha, né? Então tá aqui o teu uniforme, veste ele, tá tudo certo. Mas o que há por dentro desse uniforme? Quem é aquele funcionário que tá ali numa recepção, que tá ali por trás de um balcão? O que ele passou? Entendeu? Então, assim, às vezes é isso que o empreendedor, ele precisa compreender. Eu preciso do meu funcionário por inteiro. É uma fala da Caritas assim, que me marca muito. Eu tô aqui, amiga, por inteira, não é pela metade. Pensando lá fora, nos problemas. Sim, porque ninguém sai de casa e diz assim, fica aí, problema, vou trabalhar. E eu chego lá pronto, eu sou a profissional. Não existe em lugar nenhum. Para onde nós vamos, nós levamos, né, os nossos problemas de casa, as nossas preocupações. Então, assim, as nossas vivências, que não são meros treinamentos nas empresas, as nossas vivências, elas vêm para resgatar essa essência de quem é aquele funcionário ali. Nossa, é muito profundo. Sim, o nosso foco não é a palestra ou um treinamento, de você juntar os funcionários, né, dessa empresa, vamos colocar eles em um auditório e vamos treiná-los. Não, porque eu não estou treinando de uma forma robótica ou automática. Nós queremos que eles vivam, que aquele ambiente de trabalho, que pode estar ali um ambiente tóxico, né, ele pode se tornar um ambiente saudável. Quando? Quando eu trago todos para um ambiente de respeito, de uma comunicação saudável, né, uma comunicação não violenta, em que eu posso escutar e que eu também posso falar sem que essa fala para mim seja penalizada. E isso ajuda muito a alinhar os desejos e as expectativas de ambos os lados, né? Muito interessante. Sim. Você acaba limpando, né, algumas dores, isso é muito bonito. Agora, você falou de essência e eu queria perguntar para vocês duas, que são especialistas nisso. Em tempos de IA, que a gente tem várias ferramentas que aceleram os processos, que ajudam efetivamente alguns trabalhos e que acabam eliminando outros postos de trabalho para quem não se atualizar. Quais são as soft skills, né, aquelas características que são importantes hoje? Atualmente mesmo, o que uma pessoa tem que ser ou fazer para superar essa aceleração tecnológica que a gente vive? Exatamente, eu digo assim, que o currículo hoje em dia, você olha um papel e você vê ali qualidades técnicas que são quase que imprescindíveis. Mas o que faz hoje você ficar no mercado de trabalho é exatamente quem você é. Eu digo que tem aí essas competências, né, as soft skills que são assim importantíssimas. A empatia, o respeito, e isso assim parece que tem diminuído. A gente percebe hoje, ganhou-se assim que o profissional, o empregador, ele enche do tipo, eu quero falar e eu vou falar. Só que existe então o respeito, a empatia, que eu preciso ter esse olhar, entendeu? E não importa as linhas, como eu falei, mas isso sim é imprescindível. Empatia e respeito precisam hoje, a inteligência emocional, né, que eu preciso, eu digo, não é o não sentir, porque não tem como falar, Estela, você não vai sentir raiva.
Você vai sentir raiva, mas o que você faz com essa raiva Gerir é o que te as faz, emoções, né? exatamente, o que te faz ser inteligente emocionalmente. Regular as emoções, você fala muito sobre isso, né? E como Exato. regular uma emoção com um chefe tóxico, Rafaela? Como é que faz? Olha, é desafiador, mas eu sempre tenho usado uma palavra que a gente até ri juntos e brinca. Quando você está terapeutizado, você consegue separar uma coisa da outra. E aí a gente percebe que aí entra aquela frase, né, que faz sentido e ao mesmo tempo também não faz sentido. Eu tô ali no meu trabalho e eu não posso esperar carinho, um carinho assim familiar, um olhar de compaixão de onde eu tô buscando o meu financeiro, né? E quando eu entendo um pouco isso, eu consigo separar e do tipo, não, ele é meu chefe, ele tá cobrando, tá tudo Isso é certo. ser profissional naquele momento. Eu vou dar o meu melhor. Só que eu gosto de ir um pouquinho mais além. Quando eu estabeleço o meu vínculo e eu olho para os meus pais como um treino na vida, e eu falo muito para os meus alunos isso. Eu saio para o meu mercado de trabalho entendendo que de repente eu posso encontrar um chefe com o mesmo perfil, talvez, né? Posso até falar algo meio forte aqui, meio tóxico, como foram meus pais, ou como foi o meu pai ou a minha mãe. Mas se eu fui bem treinado, se eu entendi que a minha relação ali, olha, eu saio de casa, tá tudo certo, bença a mãe, eu respeito, eu dou o lugar de honra para aquela pessoa, eu saio para o meu local de trabalho tranquilo, na certeza de que eu vou entender a minha relação lá. Porque eu entendo ao longo da minha caminhada que tudo começa em casa. Você entende sua origem e coloca tudo no lugar determinado. Sim. Muito Estela, interessante. E fortalecendo o que a Rafaela falou, né? Voltando assim à tua pergunta, como é que a gente pode fazer isso? Né? Eu consigo controlar a raiva? Não, eu não controlo, eu sinto. Então, se a Estela, como a minha empregadora, chega comigo e tem um comportamento ou uma fala que isso me gera raiva, o que eu posso fazer nesse momento? Eu tenho opções. Eu posso gritar com você? Posso. Posso também, de repente, proferir algum gesto agressivo? Posso. A inteligência emocional me faz fazer a pergunta, eu devo? E aí existem as técnicas. Naquele momento, eu quero subir na Estela, né? Eu quero, sei lá, esfregar a cara da Estela no chão. Quero xingar. Quero processar. E aí eu sempre digo, tenha com você, né, ali próximo, uma garrafa com água. Porque enquanto a Estela tá na minha frente ali como um monstro para mim naquele momento, eu tô bebendo uma água e tô ali respirando. Beba quantos copos? Quantos copos? Uns 10. Uns 10 copos. E aí, para que você possa ali pensar um pouco sobre o que a Estela está falando, para mim, mirou dessa forma. É o que ela está falando ou é a forma que ela está falando? E o que em mim conecta com aquela coisa tão ruim que ela falou? Isso. Exatamente. Então, quando a gente fala sobre gerir as emoções, é pensar sobre elas. O que isso está me afetando tanto? E as consequências também, né, do que eu vou fazer. Exatamente. Amanhã, será que vai valer a pena? Exatamente. E às vezes você vai observar que aquela fala, nem foi algo grandioso, mas foi algo que ficou preso, guardado, esquecido, procurando lá na infância. Olha que profundo, gente. E aí vem ali à tona, e aí agora eu tô com raiva da Estela, mas não foi da Estela. Meu Deus foi do céu. algo que Posso ficou, contratar né? vocês agora? Tem muita gente precisando, viu? Olha, agora, justamente pegando esse gancho, qual é o carro-chefe de vocês, então? São palestras, treinamentos dentro de empresas? Gostaria que vocês falassem em produto agora. Exatamente. Então, como eu falei, o que a gente traz... esse é o nosso principal diferencial. A gente trabalha a vivência. O conteúdo técnico, ele é vivido ao redor de uma mesa. Então, a gente traz a mesa. Por quê? Porque a gente compreende. A mesa é onde as pessoas se conectam. Apesar de que a mesa ter sido, hoje, atualmente, um móvel quase assim, inutilizado dentro de casa, mas... Quando você remetia algum tempo atrás, a mesa era um lugar de conversa, era um lugar de conexão. Casa, não. Eu amo uma mesa redonda cheia de gente.
Seja para refeição, seja para jogar um jogo, para conversar. Não é? A mesa nos conecta. Então, a Rafaela, ela é personal welcome, depois ela pode até falar um pouquinho sobre isso. Etiqueta à mesa. Então, vamos agregar também. Vamos tirar do auditório, vamos trazê-los à mesa. Mais intimista. Mais intimista. E aí, cada um, quando chega ali, ele tem um lugar personalizado, um lugar com seu nome. Aí ali na mesa a gente trabalha, a gente traz o gestor junto. Porque o gestor não está no ambiente separado. Porque a gente não faz a vivência apenas com os empregados. A empresa não é só empregados. A empresa é empregador e empregados. Então, trazemos todos para a mesa. Como uma família. Sim, que é o que falta entendeu? muito nas famílias. Sim. Então, a gente conecta. E aí, Carita, mas aí, a minha empresa não tem uma mesa, a minha empresa não tem um local adequado. Fizemos recentemente um treinamento dentro de uma balsa. Como nós iniciamos nessa empresa, né, no ambiente administrativo, e ali estava o gerente operacional e ele falou na hora para o dono da empresa, olha, precisamos desse momento lá com os operários, os que constroem a balsa. Que lindo deve ter E aí o dono da empresa emocionante. falou pra gente, né, o dono da empresa, e aí, vocês fazem nesse local? Vocês fazem na balsa? Como é que... Nós fazemos. Então a gente vai para o ambiente, estrutura o ambiente, vê o que é preciso, e alugaram-se as mesas, alugaram-se as toalhas e modificamos o ambiente. E cada operário, quando chegou ali, demorou até um tempinho para se sentar. Será que é para mim? Não sei nem como me comportar, né? Será que é para mim? E aí então, a gente trouxe aquela vivência para eles ali à mesa, e lá começamos a falar sobre o respeito, sobre a empatia. Olha quanto o empregador ganha quando ele traz o empregado para uma relação mais próxima. Valoriza. A gente faz com que o empregador ele seja visto, notado, como um ser humano que merece. Claro. Né? E a mesa, ela trouxe, quando eu falei com a Carita, foi porque ela mudou o significado. Eu me tornei especialista dentro do receber bem, né? A profissão personal welcome faz isso, né? E aí, estudando um pouquinho mais, né? Me especializei também como professora de etiqueta. Etiquetar a mesa é a minha paixão. Uau. E aí, ali na mesa é o nosso local onde a gente fecha contratos, a gente estreita os laços, né? Não só familiares, mas também laços comerciais. Isso. E aí eu falei assim, amiga, as pessoas, né? Foi. De uma maneira mais relaxada. Isso. Aí eu falei assim, amiga, que tal se a gente transformar esse ambiente? Então, assim, a gente não pede pro dono da empresa, assim, alugar um outro espaço e levar. Não, a gente quer que eles sintam-se pertencentes e vistos ali. No seu ambiente de trabalho. O balcão, né, que tá ali com computadores, é desmontado e a gente coloca uma linda toalha de mesa, coloca a louça, né, serve um coffee break ali durante a nossa vivência. E aí, gente, é transformador. Ah, eu imagino. E o que a gente percebe que quando você fala assim, olha, Estela, vamos ter um treinamento sobre comunicação, né, sobre respeito, aí o empregador já chega assim, nossa, lá vem. E, né, quando eles chegam naquele ambiente, que eles chegam assim, ali armados. Já mas quando chegam, desconfiados. Né? E quando chegam ali no ambiente que percebem tudo preparado para eles desmontam, eles desarmam. E aí, essa conexão que é gerada transforma. Isso é muito legal. Agora, voltando um pouquinho para a trajetória empreendedora de vocês. Vocês começaram, então, há 3, 4 anos, mais ou menos. Em algum momento, vocês pensaram em desistir do negócio de vocês? Sim. Eu posso te falar que tivemos o quê? Umas 2 tentativas, né? Umas 2 tentativas. E, recentemente, agora, nesses últimos meses, é que nós já temos, assim, uma agenda em que toda semana a gente tem uma vivência para fazer. Mas houve, né, assim, aquela, não dá certo, iniciamos, sabe, em um momento, depois demos uma pausa de alguns longos meses, olha, nós estamos mais perdendo dinheiro do que ganhando, e aí voltamos, né, com tudo. E o que fez vocês continuarem nesses momentos mais Olha, difíceis, eu acredito, a minha amiga, ela é da dupla, ela é o pé no chão. Tá. E eu sou a sonhadora. Importante ter esse tempero. E aí, quanto mais eu vivia o crescimento, a minha ascensão como mãe ali em casa, dentro da minha relação, mais aumentava o desejo do tipo, amiga, nós estamos no caminho certo.
A gente vai só precisar ajustar algumas coisas. E ela é, eu sou dos sonhos, das viagens, e ela diz, não, então tá, amiga, é isso, então bora por aqui, bora procurar aqui como é que a gente vai fazer conta. Vamos fazer conta, ela é dos números, E aí a gente foi vendo, né, amiga, que era possível, porque é uma necessidade drástica das empresas fazer com que o humano seja visto, para que ele transborde ali naquele lugar, para que ele, né, traga números, né, palpáveis para o patrão. Cuidando da mente. Exato. E esse retorno para a gente foi tão positivo, porque, por exemplo, em uma mesma empresa nós já estamos realizando no terceiro setor deles. De tanto que o resultado para eles foi favorável. Olha só. Saímos do administrativo para o operacional, estamos indo agora para um outro setor. Excelente. E como que um empresário ele entende que aquele funcionário, aquela pessoa da equipe está desconectada com a cultura da empresa? Exatamente quando você observa o empregado no seu modo automático. Chegou, bateu o ponto, ele faz o que lhe é pedido, mas é a única entrega que ele faz. Ele não vai além, né? Você percebe a desmotivação. Não tem o brilho nos olhos. Não tem o brilho nos olhos, você percebe o rubor, né? E o brilho nos olhos é que gera resultado. Sem dúvida. Porque, Estela, quem estiver conectado com você, vai com você para a lua. Olha só, anotem essa frase. Quem está conectado com você, vai com você até a lua, mesmo sem dinheiro, mesmo sem condições, mesmo sem cenário, né? Vai, só com uma ideia na cabeça e a vontade de dar certo. Exatamente. É aquela equipe que quando você marca num feriado, olha, amanhã a gente precisa de tal coisa. Não, bora. Às vezes a 0800, mas eu vou porque eu amo. A 0800 é de graça, certo? É uma gíria 0800 é de graça. Eu vou porque eu me conecto. É igual o meu chefe, ele é maravilhoso. Excelente. Gente, agora a gente começou esse programa falando de viver e empreender. O que é viver e empreender para vocês? Olha, viver e empreender é eu viver e me conectar com pessoas, porque o empreendimento ele nunca funciona solo. Né? Ele precisa do outro. Ninguém faz nada sozinho. Nada, Então eu acredito que a gente se conectar e oferecer o melhor que nós temos, uma ferramenta que vai ajudar o outro. E aí, quando eu falo assim, para mim viver e empreender, Estela, é eu investir naquilo que me traz vida. Entendeu? Eu invisto, eu estou empreendendo nisso porque isso gera em mim vida, gera em mim energia, gera em mim alegria. Então eu invisto, porque isso me dá a sensação de bem-estar. Além de estarem aqui em São Paulo fazendo essa entrevista com a gente, falando do trabalho de vocês, vocês vieram fazer um curso de oratória, né? Sim. Investir na própria carreira. Empreendendo em mim. Na própria trajetória, empreendendo na nossa empresa. Né? A nossa ferramenta que é a comunicação. Então, eu estou empreendendo. Eu sempre digo, não é um gasto, é investimento. Que gera crescimento. Sem dúvida, desculpa te interromper. Não. Quando vocês pisam numa empresa, como é que vocês identificam se ela está com uma saúde mental e emocional coletiva de fato ou não? A gente inicia com o diagnóstico, né? A gente faz, ao sentarmos com o gestor, a gente faz o diagnóstico ali organizacional. E ali tem uma entrevista, umas perguntas, um levantamento de dados. Então, a conversa com o gestor, com quem trabalha com o desenvolvimento de pessoas ali naquela empresa, o conhecido recursos humanos, antigamente o setor pessoal. Então, mas quem trabalha com desenvolvimento humano na empresa, a gente sempre tem essa entrevista para levantarmos o diagnóstico organizacional da empresa. O diagnóstico é que nos dá o norte. Então, pode ser que na empresa da Estela, o grande problema, né, o grande ponto, o grande desafio, vamos dizer assim, seja a comunicação. Não existe comunicação, vamos trabalhar a comunicação. Na empresa da Rafaela, já pode ser que o problema ali seja a questão do respeito. Então, ali vamos trabalhar respeito. Na outra pode ser a questão ali do assédio moral, que já envolve todas essas ferramentas, esses desafios juntos. Tudo isso junto. Então, o diagnóstico organizacional nos dá esse norte. Muito bom. E como é que vocês cuidam de vocês como mulheres empreendedoras? Gosto muito de falar sobre empreendedorismo. A Rafaela já falou que tem uma filha, que foi justamente isso que colocou no empreendedorismo. E para você, Karen? Gente, família é o meu porto seguro, né? Sou casada, tenho um filho de 14 anos e o Caleb, de fato, é o meu maior laboratório. Eu sou psicóloga na clínica, a minha linha são os adolescentes, que uma grande maioria, quando fala, nossa, adolescente, né, quero estar longe.
Mas o meu filho, eu digo assim, que ali eu me desenvolvo. Então, o meu lugar de paz é a minha família. Estar com eles, né? Minha última sessão, que eu digo em casa, é com meu filho. Eu chego e à noite a gente tem o nosso momento de quase 50 minutos de diálogo, de conversa. Isso para mim, assim, me dá esse cuidado, né? E aí, é claro, mas como mulher a gente não pode esquecer, eu não sou mãe apenas, eu não sou esposa, eu sou mulher. Preciso cuidar de mim, preciso ter esse olhar para mim, né? Para que eu possa empreender bem, eu preciso também estar bem. Sem dúvida. Porque se eu estiver adoecida, o que estiver ao meu redor também adoece comigo. Sem dúvida. E para você, Rafael? Complementando, né? Se eu tô bem, aonde quer que eu vá, e isso tudo inicia em casa, no meu lar, eu vou fluir, né? Eu vou ser bênção, eu vou gerar pertencimento, eu vou gerar vínculo com as pessoas que estão comigo, né? E as pessoas automaticamente elas vão se conectar comigo, né? Eu vou aproximar, eu vou agregar e não vou repelir, né? Então, como mulher, a gente precisa estar bem. A gente cuida muito às vezes, da estética, do fora, né? E esquece que antes de eu estar bem, isso flui de dentro para fora. A luz vem, né? De dentro Isso. Então, quando eu estou bem comigo, né, eu consigo olhar para o outro e às vezes uma palavra um pouco mais áspera, eu consigo entender, não, isso foi o momento. É o que ele tem para me oferecer. Muito bom. Mas eu tenho mais. Excelente. O que a empresa de vocês representa para o mercado? O que vocês querem deixar como marca, como legado? Que conexões podem transformar o seu ambiente de trabalho. Mas não espere o conflito para você investir e fortalecer suas conexões. Conexão a gente investe a cada momento. Então, o que nós queremos deixar é que as conexões, elas transformam, não é somente você, transformam todos os ambientes ao redor. Então, invista. O que precisa ser conectado, reconectado em você, com a sua empresa, que precisa de transformação. E eu penso o seguinte, Estela, em que momento a gente para de se transformar e se desenvolver? Quando morremos. Então, com certeza, você tem algo a desenvolver e a transformar. Mas antes de apenas transformar esse ponto, o que precisa ser conectado aí dentro? Então, tem esse olhar. E mesmo quem não está em movimento, está parado, está se transformando, mas se deteriorando, né? A gente tem que estar em movimento justamente e se capacitar para isso. Eu acho que a gente pensa muito na prevenção. Então, quando a gente pensa na prevenção, eu penso que a Rafa e a Carita podem vir aqui e prevenir algo que poderia acontecer e me gerar, assim, uma perda gigantesca financeira. Tipo, uma demissão em massa, né? Olha, processos alguém que me roubou, né? Que levou. Então, antes dessas grandes desilusões, né? Uma equipe bem alinhada, né? Minimizando ali, apagando alguns fogos que podem gerar ali, né, um ambiente não caótico, mas um ambiente de paz, de harmonia, onde o funcionário sai de casa e diz assim, nossa, eu vou hoje nesse fim de semana, eu vou hoje nesse feriado, mas eu vou porque ali eu sou amado. E eu amo o que eu faço. Isso, eu sou acolhido, eu sou respeitado na minha essência. Muito lindo, gente. Eu sinto isso de vocês, estão vendo aqui na minha frente. Vocês passam, vocês transmitem o que vocês falam, isso é muito legal. Eu espero que vocês aí do outro lado também estejam recebendo essa energia, eu tenho certeza que sim. Antes da gente terminar essa entrevista, eu não queria terminar aqui, tenho várias outras perguntas para fazer, poderia ficar aqui 3 horas conversando com vocês sobre viver, sobre empreender, sobre capacitar pessoas, sobre evolução humana, que é isso que a gente fala aqui nesse programa, no fim das contas. Que dica vocês dariam para quem está querendo desistir? Uma mulher, principalmente, está em casa, empreendendo, como formiguinha e está lutando e quer desistir. O que vocês falariam? Olha, ela precisava ver, né, o que a motiva naquilo que ela faz, né? Se ela consegue ajudar na dor na dor que está sendo gerada pelo cliente, né? O cliente está sentindo alguma dor no ramo que ela está atuando, né? Então, assim, o que eu posso amenizar ou sanar essa dor? E ali ela encontra um propósito. E quando eu empreendo com propósito, a gente não desiste, né, amiga? A gente
vai pro próximo nível. E eu digo assim, se você precisar fazer uma pausa para que você possa se reconectar com você, faça a pausa. A pausa não é desistência. A pausa é para você se reconfigurar. Sabe quando a gente faz o reset? Reorganizar, né? E aí você dá um tempo e aí essa conexão ela volta com toda a intensidade. Então, se você precisar pausar para você se reorganizar, em que ponto que de repente eu estou errando, eu estou falhando, eu preciso aprimorar, eu preciso investir em mim, pause. A pausa, eu tenho uma frase comigo. Uma frase, fala né? aquela frase, amiga. Eu tô adorando as frases dela. Essa daí é eu boa. Eu sempre falo assim, todo ser humano precisa fazer uma pausa. A pausa necessária, ela sempre será melhor que a pausa obrigatória. Perfeito. Precisamos fazer a pausa necessária. Isso no nosso dia a dia, isso no nosso também empreender. Se você não fizer a pausa necessária, você fará em algum momento a pausa obrigatória. Porque a vida vai te fazer pausar. A vida te congela. A vida te congela. É o tal do burnout, que pode ser motivo de uma próxima entrevista. Vocês estão convidadíssimos para voltarem aqui no Viver e Empreender. Eu tenho certeza que vocês contribuíram demais e eu espero muito encontrá-las aqui em outros lugares, tá bom? Muito sucesso para vocês. Obrigada, eu amei conhecê-las. Obrigada. E nós amamos. Obrigada muitíssimo estar aqui, Estela, no Viver e Empreender. Eu achei incrível o quanto que vocês podem abrir oportunidades para que pessoas possam empreender sem deixar de viver. Exato. Com serem vistas, né? Então, que é muito legal. obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente. Prazer em conhecê-la. Igualmente. Hoje eu conversei com a Carita Costa e também com a Rafaela Ono. O Viver e Empreender TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia de sempre e até o próximo Viver e Empreender. Tchau, tchau.